Os pilares da responsabilidade e o chamado à vigilância. Versículo-chave, né? Portanto, vedes prudentemente e comandais. Não como os necios, mas como os sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, versículo do 15 ao 16. Queria contar uma pequena história de um acidente. Essa história de um acidente em um posto de gasolina é um alerta para nós hoje. Um lugar de abastecimento e descanso. E ali se encontrava um pastor que já havia trabalhado há muito tempo naquele local. No entanto, um erro cometido por ele ao engatar a marcha ré resultou numa catástrofe. A estrutura do posto caiu e apenas 2 pessoas sobreviveram. E ali se via choro, lamento das pessoas. Um dos funcionários lamentou: estou aqui com a camisa dos 7. E os 7 se foram embora. No alto-falante do posto, a Bíblia era recitada em voz alta. A história desse acidente mostra para a gente alguns pontos e simbolismo espiritual importante. Primeiro, liderança, negligência e responsabilidade. Perdas evitáveis e a proclamação da palavra em meio à tragédia. O que podemos aprender com essa história essa manhã? Por que o caminhão bateu? Porque foi conduzido sem vigilância e com autoconfiança excessiva. Quer dizer o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede à queda. Provérbios 16, versículo 18. Por que ninguém pediu a tragédia? Porque o aviso não foi observado. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Provérbios 3, versículo 11. E por que as vidas se perderam? Às vezes você pode estar olhando para mim nessa manhã e perguntar assim: por que 7 vidas se perderam? Ou por que a estrutura desabou? Já parou para pensar nisso? E qual é a resposta que vem na mente? Será que o alicerce estava frágil? Por que o alicerce não estava firme? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Mateus 7, 24. Porque restaram apenas 2 vivos, porque correram para o alto. A elevação espiritual é a fuga do erro. Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24. E o último ponto, que é o mais importante. Porque havia leitura bíblica no alto-falante, para mostrar que Deus sempre está anunciando a sua palavra, mesmo quando não prestamos atenção. E é este o evangelho do reino, que será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. O que nós precisamos nessa manhã? Viva como se estivesse morrendo diariamente. Pois, de fato, nós estamos. Mas aonde estará a nossa alma quando pedirem? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Mate o pecado, ou o pecado te matará amanhã. A obediência parcial é a desobediência total. Uma coisa nós precisamos dizer e fazer como Jonathan Eduardo disse: resolvi nunca fazer algo que teria medo de fazer se fosse a última hora da minha vida. E que você nunca perca o senso da eternidade. Satanás pinta o pecado com cores celestiais. E o sono da alma é mais mortal que o sono da morte. E qual que é a conclusão dessa mensagem nessa manhã? Nessa sexta-feira, tempo de reflexão.
Muitas pessoas podem dizer, sextou, bebê. A orientação dessa história do posto é chamando a nossa vigilância espiritual. Ela nos mostra e nos lembra que liderar mal pode custar vida, que a desatenção à palavra causa colapso e que nem todos escapam do desastre causados por negligência. 7 camisas representam 7 vidas, pessoas que talvez estivessem sob a responsabilidade de quem deveria zelar por elas. E a gente pode entender, mesmo com a tragédia, a Bíblia continua sendo lida. Isso mostra que Deus não deixa de falar, ainda que o mundo desmoronasse. Cabe a nós ouvir antes que seja tarde. Você foi poupado, talvez porque ainda há algo para fazer. É por isso que aquelas 2 pessoas foram poupadas, porque tem algo a cumprir, uma palavra a anunciar. E o tempo é agora. A estrutura precisa ser reconstruída com os fundamentos firmes e alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. E que Deus possa abençoar a sua sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.